frente. E andando para frente, que a gente chama agora o nosso colunista querido, Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Tudo bem, Wagner? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Só pegar esse gancho aí dessa última reportagem, Wagner, ter a casa própria é importante, né, para o ser humano. Você viu a alegria, né, principalmente das mulheres, muitas mulheres sendo entrevistadas, né, elas com a chave na mão. Lula agora já entregou essa chave, é muito importante. Até a gente pode fazer aí um link com o meio ambiente também, né, porque a pessoa tendo uma casa própria, ela não vai estar ali numa condição precária, exposta, né, à falta de saneamento básico, enfim, tem tudo a ver nesse bem-estar dessas pessoas, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Estamos falando de qualidade de vida, né? O acesso à moradia é o ponto zero, né? Para você poder minimamente ter as condições de descanso, de repouso, né? De preparação do alimento, de reflexão do como foi o dia, de se preparar para as próximas jornadas, né? Então, o acesso à moradia, sem dúvida, é um ponto zero e tem relação direta com qualidade de vida. Inclusive, em minhas aulas, eu começo justamente dizendo a importância do lugar para os alunos, né? E o lugar entendido dessa perspectiva, né? De onde você vai ter a condição de pensar sobre o dia, organizar seu dia, organizar sua semana, ter a possibilidade do abrigo, né, para a realização das atividades sociais, enfim. Então, a moradia ela é fundamental, né? Próprio ou não, o acesso à moradia é fundamental e, nesse aspecto, Minha Casa Minha Vida ele tem um alcance social extraordinário, né, e gera esse sentimento de felicidade nas pessoas, que é algo que não tem medida, não tem preço, né? A felicidade dessa senhora nos entusiasma. Então, vamos estimular mais ações como essa, sem dúvida. Vamos lá, só que como o estrago foi muito grande no governo passado, eu vou começar a conversar com você também, Wagner, a respeito de uma petição que quer impedir que ruralistas entrem, né, sejam presidam, né, a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Federal. Então, o Instituto Clima de Eleição, ele colocou, né, esse órgão, né, colocou numa plataforma change.org a mobilização justamente para impedir que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seja o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Nossa, é tão absurdo, né, Wagner? A gente cogitar uma coisa dessa, mas está se cogitando isso e existe essa petição. Eu já assinei, com certeza você já assinou. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar o link aqui para as pessoas nos chats, tanto da Rádio Brasil Atual como da TVT, para assinar e para impedir um absurdo desse. Fala sobre esse abaixo-assinado e desse absurdo, né, dessa possibilidade de ter Ricardo Salles presidindo uma comissão de meio ambiente, Wagner. Veja, Marilu, esse senhor ele mostrou, né, diversas passagens com o ministro que, de fato, ele não é uma pessoa muito afeita, né, às questões socioambientais. Uma série de ações foram tomadas na gestão, a gente comentou muito ao longo dos anos, acho que não é o caso de ficar enumerando novamente, mas ele já deu provas claras, né, de que, de fato, em chegando a essa posição, ele vai assumir uma posição de classe, né, atendendo a um segmento que é justamente o segmento dos ruralistas, né. É evidente que esse segmento tem que estar representado na comissão, afinal de contas eles fazem parte do Congresso Nacional, mas dar a esse segmento a presidência seria, de fato, gerar um desequilíbrio, né, quando a gente vai analisar todos os atores que têm participação importante na discussão socioambiental no Brasil, né. Nós não temos, por exemplo, cogitados povos originários, né, nós não temos ambientalistas, nós não temos pesquisadores eleitos, né, poucos, mas que foram também que poderiam estar participando, mulheres, enfim. Então, é preciso que essa representação na Câmara, especialmente na Comissão de Meio Ambiente, ela seja plural, né? E ela não fique apenas focada no interesse de um segmento, que é o segmento do agronegócio, que foi muito privilegiado nos últimos 4 anos, né? E as consequências ambientais são seríssimas. A gente sabe, evidentemente, que as práticas que grande parte do agronegócio adota, elas não são adequadas, né, junto àquilo que se prega hoje como a melhor tecnologia, aquilo que o conhecimento científico e tecnológico aponta para uma boa prática agrícola, para uma boa prática na pecuária. Então, de fato, seria, como o pessoal costuma dizer, né, deixar a raposa tomar conta do galinheiro, que não é nem um pouco adequado, né? A gente vai ter aí, na verdade, a dizimação das galinhas, né, no caso, o interesse da sociedade brasileira, que é justamente a salvaguarda
do ambiente para as gerações atuais e gerações futuras. É sempre bom lembrar isso, né? Nós temos esse compromisso que está explícito no artigo 225 da Constituição Brasileira. Exato. E, bom, a gente tem aqui, eu tô conversando com você, mas já estou colocando aqui no chat, viu, Wagner, para as pessoas assinarem esse abaixo-assinado, que é muito importante. A gente precisa ter essa mobilização, porque a gente sabe, né, existem esses acordos, né, de partidos políticos, enfim, que rola aí nos bastidores. Agora, a importância dessa mobilização, Wagner, enfim, da própria sociedade, fazendo essa pressão, pode ser que a gente consiga mudar e o curso dessa história aí nessa eleição da mesa aí da Câmara Federal em relação a essa comissão de meio ambiente, não é isso? Não há dúvida, Marilu. Veja, a mobilização ela é sempre muito importante e ela gera no político sensibilidade, né? Ela gera no político, digamos assim, um alerta, né, de que aquilo vai ter consequências em termos de voto, em termos de arranjo político e de eventuais reeleições e algo dessa ordem, digamos assim, né? Então, a mobilização é muito importante. Hoje, pelas redes sociais, você tem aí um alcance bastante importante e tem também os abaixo-assinados eletrônicos que, de alguma maneira, acabam também somando um quantitativo muito importante e que pode, sem dúvida, né, ser levado aí, no caso, para o Arthur Lira, para as lideranças dos partidos envolvidos com a indicação para a Comissão de Meio Ambiente, né, e, de alguma maneira, não usar aquelas regras de proporcionalidade que eles costumam usar muitas vezes, né? Então, a quantidade de deputados eleitos acaba, de alguma maneira, determinando, né? Isso é uma prática corrente no legislativo brasileiro, as posições que vão ser ocupadas, né, por determinados partidos em temas que lhes são de interesse. É evidente que a questão ambiental, socioambiental, ela é fundamental para os interesses do agronegócio, que estão aí representados com uma bancada importante, especialmente do PL, né, e também parte do PMDB, entre outros segmentos aí. Então, é preciso estar atento, sim, né, e a mobilização ela pode fazer com que a gente tenha uma mudança, né, nessa prática e, principalmente, salvaguarde o interesse geral. Acho que a grande questão que está posta nesse debate, Marilu, é que nós não podemos deixar que um segmento apenas tenha os seus interesses salvaguardados, né? É preciso pensar de maneira mais ampla e aí a Comissão de Meio Ambiente ela tem um papel hoje estratégico, né? Inclusive em termos até de expectativa do governo, já que foram anunciadas várias ações nesse campo, há uma expectativa internacional também. Se você, quando a gente acompanha, né, as viagens do presidente Lula, todo o tempo a questão ambiental está presente, né? Agora recentemente nos Estados Unidos também esse tema voltou à baila, enfim. Então, ela tem sim hoje um destaque que vai, inclusive, além do interesse brasileiro, né? A gente sim, acaba tendo uma repercussão internacional bastante importante também. Então, essa pressão ela é fundamental, bem-vinda, e quem não assinou deve assinar, né? Nos ajudar a ter aí mais voz, mais pressão política para a definição de situações e posições importantes também no Congresso brasileiro. É isso aí, vamos aproveitar e fazer um desafio aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Quem assinou, coloca aí, assinei, 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 para a gente dar um impulso aí nesse abaixo-assinado, né? É uma questão realmente de cidadania, em defesa do nosso meio ambiente. E falando em parlamentares, né, que defendem meio ambiente, a gente tem aí grandes parlamentares, né? Wagner, que defendem o meio ambiente, tem o Nilton Tato do Partido dos Trabalhadores, mas não só ele, mas ele é exemplar, né, nessa área. Tantos parlamentares bons, né, que podem fazer, né, podem compor essa comissão, e é preciso que a gente valorize esses bons políticos, né, Wagner? Melhor, quando a gente que trabalha com geografia política, geralmente vem esse discurso, política é tudo igual, né? A gente, quando começa a conversar e mostrar, na verdade, os compromissos, né? O tipo de projeto de lei que cada um apoia e propõe, quando a gente mostra a coerência, né, entre discurso e práticas, né, no Congresso especialmente, a gente consegue sim identificar, né, segmentos bastante diferentes, né? Há um pluralismo, inclusive, e para quem tiver interesse, né, existem várias fóruns hoje políticos, né, várias ONGs, existem alguns observatórios também que conseguem acompanhar a trajetória de políticos, né, no Congresso brasileiro hoje, tanto Senado quanto Câmara, inclusive às vezes até em escala estadual, e que isso permitiria, digamos assim, você ter uma posição um pouco mais clara, né, de como o indivíduo se comporta a partir de tomar posse. E com esse acompanhamento você tem razão, né? A gente vai identificar algumas pautas, né, nas quais se destacam
deputados e senadores focados, por exemplo, na questão socioambiental. É importante dizer que esse tema ele é de profundo interesse da sociedade brasileira, tanto que está na Constituição de 88. Né? Nós sabemos que o Brasil tem uma peculiaridade geográfica extraordinária, que é esse território enorme, né? Muita sociodiversidade, muita biodiversidade, e esse conjunto nos coloca numa posição muito estratégica no século XXI. É preciso, então, salvaguardar o interesse geral, o interesse da sociedade brasileira e lutar para que tenhamos um representante mais adequado para cuidar das questões ambientais, inclusive na Câmara hoje, no Congresso, que está se instalando praticamente, né, Marilu? Parreira de Freitas Moriçal, dizendo: já assinei, encaminhei para todos os grupos que participam, importantíssimo. Almeri Guerra, precisamos participar ativamente na pressão. Almeri já assinou, né? A Maria de Lourdes Teixeira está perguntando como assinar. Já coloquei aí no chat, de novo, já está um pouquinho acima de você, Maria de Lourdes, mas eu coloquei um pouquinho abaixo também. Eu estou colocando direto, tá? Esse link. A Elisa Reis falou: não apareceu ainda aqui para mim o link, mas já coloquei. Está acima de você e abaixo de você, Elisa, tá bom? A Rita de Cássia Moreira e Gino também estamos juntos com o nosso presidente do povo, ele precisa muito do nosso apoio permanente, ninguém larga a mão do Lula, mas para ninguém largar a mão do Lula, a Rita assina aí para o Ricardo Salles não participar dessa comissão do meio ambiente da Câmara dos Deputados, tá bom? O pessoal aqui está reagindo positivamente, viu, Wagner? E enquanto isso, vamos falar já de outros temas, enquanto o pessoal coloca o Ricardo Salles fora, não vai passar mais boiada agora não, viu, Ricardo Salles? Fique certo disso. E, para quem não lembra, pesa a acusação da Polícia Federal, né, contra ele, relacionada a 9 crimes ambientais, incluindo o contrabando de madeira ilegal. Portanto, fora realmente o Ricardo Salles, nunca mais mesmo, né? Mas para isso precisa realmente da sua participação, assina aí o abaixo assinado. Agora, Wagner, vamos falar de uma outra notícia, né, que inclusive é motivo já realmente de análise sua, né, na universidade, com certeza, que os pesquisadores descobriram rochas de plástico num arquipélago aqui no Brasil, no litoral brasileiro, a 1.140 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. É uma ilha brasileira que, infelizmente, está sendo aí colocada, enfim, está sendo colocada como um lixo, né? Como de novo, como uma lixeira, infelizmente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas rochas de plástico que estão sendo detectadas aí nessa ilha, Wagner. Veja, Marilu, esse tema é da maior importância, né? Porque, primeiro, a Ilha de Trindade ela é fundamental para a garantia da soberania do mar territorial brasileiro, né? Para quem não se lembra, quer dizer, o mar territorial é definido a partir dos pontos mais extremos, digamos assim, né, do território. E a Ilha de Trindade foi reconhecida como território brasileiro porque é uma ilha vulcânica, inclusive, e que está aí para além da plataforma continental. Isso, por exemplo, garantiu aí uma enorme área incorporada como mar territorial, né, o famoso Amazônia Azul. E o Brasil está reivindicando o aumento dessa área. Então, veja, nós podemos até ampliar essa área de influência direta do país, né? Então, ela em si já tem esse interesse fundamental. Além disso, por ser uma ilha vulcânica, né, ela tem algumas peculiaridades, que é justamente a formação do tipo de rocha que está lá. Uma pesquisadora, uma doutoranda da Federal do Espírito Santo, em pesquisa em campo, né, ela identificou uma coloração distinta, né, de tom esverdeado. O que é esse? Quando ela foi fazer a análise desse material, o que ela percebeu? Se trata, na verdade, de material plástico, né, que está sendo agregado à rocha, né? Ou seja, nós temos, na verdade, uma mudança muito importante na deposição de sedimentos e na agregação de materiais ao material original da rocha, né? Então, isso é muito preocupante, porque quando você tem material plástico agregado à rocha, você tem aí uma mudança muito importante em todos os processos de deposição sedimentar, né? E, evidentemente, Marilu, quando você tem no ciclo natural, digamos assim, né, o chamado ciclo da rocha, os sedimentos eles se alojam, né? E ao longo do tempo eles vão sendo compactados, sofrem alterações de pressão, temperatura, e para simplificar bastante a história, eles podem inclusive chegar
novas formas de vida, né? Gerar musgo, gerar até chegar à formação de um solo, que é evidente que numa área vulcânica, né, no meio do mar, não é assim tão simples, demora bastante, mas evidentemente que esse processo está absolutamente interrompido porque a camada de plástico não vai permitir que esse tipo de situação ocorra, né? Então, é um alerta bastante importante, né, que nós podemos já ter e analisar agora, evidentemente, de onde veio esse material, que tipo de material, como é que esse material chegou lá. Isso é evidente que as correntes marítimas, né, e a direção de ventos ajudam a entender, né? Mas ela identificou, portanto, uma importante mudança, né, na composição original dessas rochas, gerando muita preocupação. O que deve ser feito, então, né, além de analisar o material, é evidentemente evitar, né, a deposição de plástico no oceano. E aí a gente tem uma série de ações que seriam necessárias e fundamentais, inclusive passando pela vida cotidiana. A gente vive lembrando aqui, né, que vai desde esponja de lavar louça, né, até, enfim, alguns tipos de tintas que são usados em vestuário, enfim, há aí uma infinidade de plásticos, né, que quando expostos à natureza, com o tempo, como muitos materiais, ele também acaba se fragmentando, né, isso tudo é carregado pelos rios, chega lá no oceano e aí já está, inclusive, formando aí uma aglomeração desse material que está afetando, por exemplo, uma ilha vulcânica no Brasil. É de se esperar também, Marilu, que nesse percurso de mais de 1.000 quilômetros, né, parte desse material está depositado em outros pontos também do litoral, né? Nós temos Recife de corais no caminho, nós temos ali, enfim, outras formas, né, de verificar. Agora, não é simples você fazer uma pesquisa marítima, né, mergulhar lá no Recife, enfim, mas provavelmente esse tipo de situação também já está presente nessas áreas. Aí sim gerando muita preocupação, porque nós sabemos que são nos recifes que estão aí grande parte do início da cadeia alimentar, né, a biodiversidade é fundamental, é importantíssima, e ela passa por se reproduzir basicamente nessas áreas. Então, esse estudo é muito importante, ele traz um alerta fundamental e exigiria, né, mais pesquisa para ver as consequências e ações imediatas para diminuir o consumo de plástico no Brasil e no mundo. Exato. Bom, só voltando um pouquinho à questão do abaixo-assinado, Wagner, vamos retomar essa questão aqui da Ilha de Trindade, lá no Espírito Santo, né, que está sendo aí alvo, né, infelizmente, de pessoas, né, que jogam no meio ambiente esses plásticos, como você explicou, estão sendo, enfim, ficando, né, na ilha e formando rochas, né, de plástico. O pessoal não está conseguindo acessar, muita gente não está acessando o link que eu estou postando. Já encaminhei aqui para a nossa querida Nama Nunes, que é nossa editora, já para encaminhar para quem entende aí de internet, tem o nosso colega Luiz também, que vai poder ajudar, tem gente pedindo para fixar o link, eu estou colocando diversas vezes, mas muitas pessoas não estão conseguindo acessar. Mas o nosso departamento de internet, extremamente competente, vai resolver isso rapidinho e vai fixar esse link aí para todo mundo poder fazer essa votação, né, para a gente colocar justamente parlamentares envolvidos com a questão do meio ambiente, na Comissão de Meio Ambiente não, como, por exemplo, o Ricardo Salles, que não tem nada a ver, ao contrário, que só destrói, né? E só lembrando dessa pesquisa, né, voltando a essa pesquisa, dessas rochas de plástico, né, na Ilha Trindade, no Espírito Santo, a pesquisa foi feita pela doutoranda do programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná, a Fernanda Avelar, né? E realmente ela chama bastante atenção, é realmente dramática essa situação, não é isso, Wagner? Como você disse, vai interferir exatamente nessa questão também das tartarugas, das aves, porque, enfim, vai acabar consumindo, né, esse plástico e pode levar para outros locais. É realmente uma situação muito difícil, né, para a biodiversidade. Não há dúvida, Marilu. Então, temos que pensar, né, o oceano como um sistema de fluidos complexo, né, onde você tem água, e você tem, ao mesmo tempo, o vento, né? E a água, ela não é a única, né? A gente tem várias correntes que se sobrepõem, né? Corrente fria, corrente quente, né? Que alternam direções ao longo do tempo, são influenciadas aí por uma série de questões, como os movimentos da Terra, etc. E o que, em suma, tudo isso mostra, né? Que aquilo que a gente faz aqui no continente chega e afeta diretamente, né? Aonde está muito além do nosso alcance, né?
Simplesmente isso precisa ter a população tem que ter clareza desse problema, né? Quer dizer, nós estamos falando de um mundo sistêmico, onde o que eu jogo fora aqui, o que eu descarto aqui, se não for bem tratado, né, vai chegar aos oceanos, né? Por uma razão óbvia, quer dizer, isso vai ser carregado ou por solo ou por um rio, e o rio vai levar depois esse material para o oceano, não tem jeito, né? E evidentemente que ao longo do último século, especialmente a partir da segunda metade do século passado, estamos falando aí de 70 anos pelo menos, né? Um pouco mais talvez, nós temos então essa ação de deposição de sedimentos em larga escala, material plástico, né? E que só cresce, Marilu, infelizmente, né? Isso tem gerado discussões no âmbito das Nações Unidas, né? A gente tem aí uma discussão hoje muito importante de combate ao plástico nos oceanos, que evidentemente começa nas ações no continente, né? Então, usar menos esse tipo de material é fundamental, e ao mesmo tempo ter clareza de que essas consequências são seríssimas, Marilu. Ela, no caso, apontou nesse estudo, né, as consequências para tartarugas verdes que só ocorrem nessa região, né? É, Existem outras consequências também, como eu disse, se esse material se depositar no recife de corais, ou mesmo numa área de manguezal, por exemplo, né, já mais próximo à costa, é bem razoável que esse material esteja também, evidentemente ele vai ficar primeiro à costa, depois ele vai ser transportado mais longe, né? Então é provável que esse material também já esteja nas áreas de mangue, que também são áreas de muita importância em termos de reprodução da vida, do início da cadeia alimentar, né? Então nós estamos falando aí de consequências seríssimas, né? Que se nós pensarmos aí e associar essa questão, por exemplo, mudança climática, ainda ontem, né, o Antônio Guterres está fazendo um alerta muito preocupante também de que nós podemos ter consequências seríssimas, né, de elevação dos mares, chegando a afetar aí, na conta que a ONU apresentou ontem, 900 milhões de pessoas que seriam obrigadas a se deslocar a partir da elevação do mar. Então, hoje o oceano ele não é mais o lixo, né, como infelizmente parte da Marinha Brasileira interpretou ao afundar aquele navio, né? Muito mais que isso, né? Nós temos que ter, na verdade, clareza de que nós estamos falando de um sistema de fluidos, né? Água e ar, que, de alguma maneira, passam também, nos afetam diretamente, porque o que a gente joga aqui vai chegar lá e depois acaba voltando, né? Dado o fluxo de marés. Então, é preciso ter muita clareza de que é necessário intervir de maneira positiva nesse sistema, parando, por exemplo, de degradar o ambiente por meio do uso de plástico. Exatamente. Eu tenho, inclusive, a minha buchinha, né, de lavar a louça é feita com rede de pesca, né? Então, tem uma artista plástica, inclusive, que faz esse tipo de trabalho, é muito interessante, ela é do sul do país. Depois eu vou ver se eu consigo achar também o contato dela e colocar e postar aí nos chats também da rádio e da TV, ou então juntamente com a sua entrevista já direto, já gravada, recortada também no YouTube da rádio e da TV. Mas vamos agora, só para finalizar, Wagner, a gente está no finalzinho, a gente teve aí a explosão de trem, né, nos Estados Unidos, em Ohio, e dentro, né, desse trem estava sendo transportado cloreto de vinila, né, que quem não sabe, esse cloreto é um gás que queima facilmente, é usado na fabricação de tubos de cloreto de polivinila, que é o PVC, né, que todo mundo sabe, PVC é o encanamento, né, de água e também de outros produtos. Enfim, teve também muita fake news, né, nessa história, e lamentável, que pena que houve esse acidente, realmente bastante grave, mas as fake news também estão rolando nesse sentido, né, Wagner? E está confundindo um pouco a população lá nos Estados Unidos, né? Veja, Maru, tem duas questões importantíssimas. A primeira é, de fato, ter clareza de que nós vivemos numa sociedade de risco, né? Nós banalizamos o risco e que, evidentemente, quando um evento dessa ordem ocorre, ele tem consequências sérias, né? De médio prazo, curto prazo e de longo prazo, né? É evidente que esse material, especialmente, ele tem uma peculiaridade, né? Ele é altamente inflamável, né? E, segundo o que foi divulgado pela imprensa, dos 20 vagões que descarrilharam, né, eram mais de 150, né, esses continham justamente esse material. E, segundo foi relatado pela imprensa, esse material estava sendo escoado, né, de alguma maneira, e aí havia o risco de uma explosão, né? Então, houve, na verdade, uma explosão controlada para evitar que esse material explodisse, né? E aí, segundo as expectativas, ele poderia chegar a mais de 1 quilômetro, né? Os resíduos desse material todo.
Bom, feita essa ação de emergência, o que é preciso fazer agora, né? Primeiro, abrigar a população que está com receio de voltar para suas casas. Então, é preciso fazer uma análise de solo, de qualidade de água, né, de poluição do ar também, e verificar o quanto que essa substância está presente ou não, né, nesses ambientes. Essa é a primeira ação. Depois, é preciso monitorar também esses vetores por algum tempo, né, para identificar justamente o quanto desse material conseguiu chegar, penetrar no solo, e eventualmente entrar em copos d'água. Então, são consequências, Belu, que são necessárias, né, de serem assumidas, né? É, a agência ambiental estadunidense está muito focada nisso, eles têm uma tradição de controle desse tipo de material. A empresa, né, também já está fazendo gestão para fazer algum tipo de ação junto ao órgão ambiental, enfim. Então, ali você tem uma convergência positiva por enquanto, né? Mas é preciso ter um pouco mais de cautela e avaliar o quanto que esse material vai durar, né? A vida útil dele é curta, né? Para quem lembra das aulas de química, né? Ele não é muito, ele rapidamente ele se esvai no ambiente, né? Mas é preciso tomar cuidado, sim, de quanto isso acabou penetrando, né? E fazer esse monitoramento. Isso não quer dizer que a partir desse evento lamentável, né? Se possam veicular coisas como, por exemplo, um acidente maior que Chernobyl e coisas dessa ordem. Aí começam esses exageros, né? Que tem um caráter político, evidentemente, de gerar críticas para o governo estadunidense, e não cabe aqui defender ou não o governo, mas é preciso ter análise, né, objetiva, quer dizer, o volume de material é infinitamente menor, a capacidade energética é infinitamente menor, por exemplo, do que uma explosão atômica, seja de uma usina de Chernobyl ou os artefatos que os próprios Estados Unidos da América lançaram, né, em Hiroshima e Nagasaki. Então, não dá para comparar. E você tem razão, são as fake news que acabam sendo associadas a um lamentável incidente, né, que tem que ser agora monitorado e averiguado as condições, especialmente da população. A gente sabe que é uma área que estava deprimida economicamente, então tem também consequências sociais bastante sérias, né, que agravam, infelizmente, as dificuldades que essa população já enfrentava. Tá certo, Wagner. Bom, muito obrigada aqui por todos os esclarecimentos, né, nessa área ambiental, sempre muito importante, sempre uma aula que você dá aqui para a gente, né, Wagner? Cada dia que você vem, a gente aprende mais e vai aumentando aqui o repertório, né? Em relação ao abaixo-assinado, né, para impedir que deputados que não têm nenhuma ligação com o meio ambiente façam parte da comissão de meio ambiente da Câmara dos Deputados, a gente está tentando fixar esse link, só que quando eu tento fixar, gente, não aparece. O pessoal já falou, fixa, Marilu, mas não está fixando, pelo menos no meu nome não está fixando. Não sei o que está acontecendo. O Luiz, no nosso querido técnico também, né, especialista, né, em tudo, né, de internet técnica, vai ajudar a gente a resolver esse problema, viu, gente? Importante é assinar, mas vai dar certo. Até o final do jornal a gente resolve esse problema, viu? Wagner, muitíssimo obrigado aqui pela tua participação. Forte abraço e até a semana que vem. Até lá, Marilu. Obrigada. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.